Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do SAEP 2016. Vamos resolver a questão 43 do caderno 1201, que diz o seguinte: Alberto realizou um mergulho no mar onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade x em metros. Ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100 mil pascal. E ao alcançar uma profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser de 200 mil pascal. Qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto em função de sua profundidade x nesse mergulho? Então nós vamos começar destacando aqui nessa questão algumas informações importantes. A primeira é a seguinte, ó. É dito aqui que quando Alberto estava ao nível do mar, a pressão que era exercida sobre ele era de 100 mil pascal. O que é que aconteceu? Ele mergulhou e atingiu uma profundidade, está aqui, ó, de 10 metros. E quando isso ocorreu, essa pressão que era exercida sobre ele passou a ser de 200 mil pascal. Então, o que é que se quer saber? Qual desses 5 gráficos que nós temos na tela representa essa situação expressa no problema? Então, para isso, a gente primeiro vai anotar duas coordenadas de ponto. E por que duas coordenadas? Porque quando eu relaciono a profundidade que ele está com a pressão, eu crio uma coordenada de um ponto. Como eu tenho duas situações, uma que ele estava ao nível do mar e tinha uma pressão sendo exercida sobre ele, e outra que ele estava a 10 metros de profundidade e tinha uma segunda pressão exercida sobre ele, a gente pode pegar essas duas situações e transformar em pontos. E para descobrir qual é o gráfico que representa essa situação, basta que a gente veja qual deles tem essas duas coordenadas de ponto. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui a coordenada que me dá a pressão exercida sobre Alberto quando ele está ao nível do mar. É bem simples. Quando uma pessoa está ao nível do mar, a profundidade dela é zero. Então, quando a profundidade era zero, a pressão era 100 mil pascal. E aí ele fez o mergulho. O que é que se diz a respeito do mergulho? Quando ele atingiu 10 metros de profundidade, essa pressão passou a ser de 200 mil pascal. Então, eu já tenho os dois pontos que devem estar representados no meu gráfico, que é a resposta dessa questão. Então, vamos começar olhando o que está na letra A. Ele diz aqui o seguinte, que quando a profundidade, nesse ponto aqui, ó, era zero, a pressão também era zero. Então, já vou descartar a letra A, porque a gente viu que quando a profundidade era zero, a pressão era 100 mil, ok? Então, a letra A ela não me serve como resposta. Na letra B, é dito o seguinte, quando a profundidade era zero, essa pressão, e o ponto está marcado aqui, ó, em vermelho, era de 100 mil pascal. Então já bateu aqui com a minha primeira coordenada. Depois eu vou olhar aqui, ó, no eixo X, que quando a profundidade passou a ser 10 metros, a pressão, e o ponto está marcado aqui, ó, em vermelho, passou a ser de 200 mil pascal. Então, se eu observar realmente, ó, no meu segundo ponto aqui, quando a profundidade foi 10 metros, a pressão passou a ser 200 mil pascal. Logo, a resposta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa B. Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do SAEP 2016. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Foi mais uma vez um enorme prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.